Nova Teens, cara, eu tô muito feliz, empolgado de ter você aqui conosco na programação online. Já aproveita aí, já curte o vídeo, compartilha esse culto com seus amigos e eu vou convidar você agora a levantar aí da sua cama, do sofá, de onde você estiver e cantar com muita alegria com o Coral Nova Teens. São tantas coisas chamando minha atenção, então coloco minha vida em tua direção. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolha a ti, escolha a ti, em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. E todo dia decisão me seduz, mas no final escolho seguir Jesus. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolha a ti, escolha a ti, em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. A minha escolha é te adorar, com todo o teu coração louvar. Tu és o eterno Deus, meu rei. Tu és a vida, tu és a vida. A minha escolha é te adorar, com todo o teu coração louvar. Tu és o eterno Deus, meu rei. Tu és a vida, tu és a vida. Escolha a ti, escolha a ti, em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. Escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti. Fala, Nova Teens! Agora chegou a hora da nossa brincadeira. E para a brincadeira de hoje, convidamos 2 meninos e 2 meninas. Podem vir! Vamos conhecer as equipes. Diga o seu nome e o líder de GA. Juan do Geraldo Paulino. Gabriel Geraldo do André. Rebeca do Gé da Débora. Sabrina do Gé da Débora. E o nome da nossa brincadeira é Estourou, Perdeu! E como vai funcionar essa brincadeira? Temos uma cadeira e em cima dela há um balão que estará enchendo. Cada adolescente ficará sentado nessa cadeira e só vai poder levantar quando responder corretamente a pergunta que eu farei. Se as meninas estiverem sentadas na cadeira e estourar o balão, passará a vitória para o time dos meninos e vice-versa. E quem vencer receberá esses maravilhosos brindes. E vamos começar com o time das meninas. A primeira menina pode sentar. E a primeira pergunta é: quantas tribos tinha em Israel? 12. Certo, próximo. Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? 2, Mais, 3, mais. 4, Certo, próximo. Quantos anos Jacó trabalhou para poder casar com Raquel? 14. Próximo. Quantos são os livros que compõem a Bíblia? 63,
mais, 62, mais, 64, mais, 65, mais. 66. Certo, próximo. Quantos capítulos estão no livro de Salmo? 150. Certo, próximo. Em quantos dias Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? 7, Mais, 10, mais, 15, mais, 20, mais, 50, mais, 100, menos, 90, menos, 80, menos, 70, menos, 60, menos, 50, mais, 55, menos, 53, menos, 54, menos. 52, Certo, próximo. Quantos anos viveu Sara? 40. Mais, 102. mais, 150. menos, 140. menos, 130. menos, 120. mais, 122. mais, 124. mais, 125. mais, 129. menos, 128. menos. 127. Certo, próximo. Adão viveu quantos anos? 200, Mais, 300, mais, 400, mais, 500, mais, 600, mais, 900, mais, 969, menos, 968, menos, 950, menos, 960, menos, 940, menos. 930, Certo, próximo. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais quantos anos? 600. Menos, 200. mais, 300. mais, 400. menos. 350. Certo, próximo. Quantos versículos tem o Salmo 119? 2, não, pera, 150, Mais, 200, mais, menos, 150, mais, mais, 130, mais, 145, mais, 146, mais. Vamos lá, vamos. 150, Mais, 160, mais, 170, mais, 200, menos, 160, mais, 180, menos, 172, mais, 175, mais. 176, Certo, próximo. Quantos carros de ferro que Jabim possuía? 20. Mais, 100. mais, 200. mais. 300. Estourou, perdeu! E agora vamos entregar a nossa premiação para os vencedores. Meninos, parabéns pela vitória. E Nova Teens, até a próxima! Meu coração é seu lar. Me amou antes de te buscar. Eu te evitava, você me buscava. Hoje provei desse amor. Só penso em buscar o Senhor. Jesus me salvou. Eu sou do Senhor. Teu amor hoje em mim já transborda. Junto a ti vou viver todo dia. Teu perfeito amor me transforma cada dia. Cada dia, luz do meu caminho. Não ando mais sozinho. Sozinho, contigo. Tudo é melhor, muito melhor. Contigo, sou onde eu devo estar. No teu perfeito amor. Não importa o que vou enfrentar, com os olhos em ti vou ficar. Tu és fiel, és meu Senhor. Teu amor hoje em mim já transborda. Junto a ti vou viver todo dia. Teu perfeito amor me transforma cada dia. Cada dia.
meu perfeito amor. Como é bom poder voltar para mais uma história a contar, dos mais lindos versos que a Bíblia nos dá. Com toda certeza eu posso afirmar. Por isso preste atenção no que Deus vai te ensinar. No tempo do rei Acabe, surgiu um cabra valentão, homem íntegro e fiel, cheio de convicção. Queria revolucionar toda aquela região, obedecendo às ordens de Deus e cumprindo a sua missão. Mas só para você entender, eu já vou resumindo. Israel era o reino que ficou dividido. O povo se abestalhou na maior patifaria, de pecado em pecado e tamanho idolatria. Por isso Deus enviou esse homem como profeta para confrontar a idolatria do povo daquela época, e já foi dando o recado. O tal do rei Acabe: de hoje em diante não chove e a seca vai reinar, só vai voltar a chover quando a ordem eu alterar. Depois do recado dado, o profeta se retirou, foi para os lados do riacho, como o Senhor lhe ordenou. Preocupação ele não tinha, somente em Deus confiava. Do riacho água bebia e comida um corvo dava. Um dia teve que ir embora para uma cidade mais distante, encontrar com uma viúva com uma vida humilhante, passando necessidade, num sofrimento constante. Chegando até a viúva, foi pedindo água e pão. Ela então lhe respondeu: eu não tenho refeição, cato apenas graveto para eu poder cozinhar um bolinho pro meu filho e a nossa fome matar. Foi quando ele lhe disse: escute com atenção, faça primeiro para mim e nunca lhe faltará pão. A mulher obedeceu e houve multiplicação. Não passou muito tempo e o filho dela morreu. Que foi perguntar ao profeta: o que foi que aconteceu? Mal nenhum eu lhe fiz, pois você é homem de Deus. Mas o homem orou forte e, clamando ao Senhor, foi pedindo pelo menino, que logo acordou, entregando a sua mãe, e depois se retirou. Depois de um longo tempo, o Senhor mandou voltar aquele grande profeta para com o rei conversar. Mas o rei, esculachando o profeta do Senhor, foi falando sem respeito: sai daqui, perturbador. Eu não sou perturbador, é você que está no erro. O profeta, respondendo pela falta de respeito, já foi deixando o recado e lançando o desafio: subamos ao Monte Carmelo para fazer um sacrifício. Lá em cima a gente vê quem será o Deus legítimo. O rei então chamou os profetas de Baal. Prepare um sacrifício, será a batalha final. Mas o representante de Deus já se posicionou: quem responder com fogo, esse será o Senhor. Assim Deus respondeu, mostrando o seu poder, queimando o sacrifício para toda a nação ver que somente Ele é Deus e ninguém pode o deter. Depois dessa vitória, o profeta foi falando para o rei se preparar, que a chuva está voltando. Passando 3 longos anos, a seca estava acabando. Mas depois de tudo isso, olha só o que aconteceu. O profeta, assustado, correndo se escondeu, quando foi ameaçado pelos feitos que se deu. Era a mulher do rei que estava furiosa, por causa dos milagres, maravilhas gloriosas, realizados por Deus, numa terra pecaminosa. Um dia, retornando o caminho para Damasco, encontrou um certo homem que por Deus foi colocado para ser seu sucessor no tempo determinado. Inicia uma nova história de aluno e professor, com um jovem Eliseu, ensinado com amor, queria aprender como se tornar um profeta do Senhor. Certa vez, em um pedido, Eliseu veio dizer: que me dê a sua bênção para o dobro eu fazer.
Se um dia tu me veres subindo para o céu, eu jogo minha capa sobre ti, servo fiel. Assim subiu aos céus numa carruagem de fogo, cumprindo a sua missão diante de todo o povo. O seu nome era Elias, o profeta fervoroso. Preciso ser o oposto do que o mundo é, manter de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Novatins, hoje nós queremos falar sobre a vida do profeta Elias. O profeta Elias é um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na mensagem de hoje, nós vamos conhecer algumas histórias fantásticas desse grande profeta. Mas aí você pergunta, o que é um profeta? Profeta é uma pessoa que profetiza. Bom, talvez eu não tenha ajudado muito você com essa resposta, mas no judaísmo, as pessoas que anunciavam a mensagem de Deus ao povo, seja através de uma exortação, de um castigo, de um alerta, ou até mesmo uma advertência, elas eram conhecidos como profeta, ou seja, eram os porta-vozes de Deus. O profeta Elias, ele viveu mais ou menos 9 séculos antes de Jesus Cristo, durante o reinado de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que na sua época a nação de Israel estava dividida. Judá ao sul, com capital em Jerusalém, e Israel ao norte, com capital em Samaria.
Agora, olha algumas informações importantes sobre esse profeta. A Bíblia diz que ele nasceu na cidade de Tisbe, que era uma região de Gileade, que ficava ao leste do Rio Jordão. Seu nome significa o Senhor é Deus, ou Javé é o nosso Senhor. E ele foi um dos profetas levantados por Deus para combater a idolatria que havia na nação de Israel. E o profeta Elias, né, na expressão popular, ele já chega chegando. Ele aparece na Bíblia já fazendo uma exortação para Acabe, dizendo bem assim: Acabe, não vai chover, exceto mediante a minha palavra. Nas mensagens anteriores, nós aprendemos que Acabe era um rei perverso, que ele não dava em obediência a Deus. Ele e sua mulher, chamada Jezabel, introduziram o culto a Baal à nação de Israel, que era um deus pagão. Então, esse rei de Israel, que era para adorar o único e verdadeiro Deus, infelizmente ele adorou um deus pagão, um deus dos sidônios. Ele e sua mulher, infelizmente, levaram a nação de Israel a cometer idolatria. Então Elias fala para Acabe que vai ter uma grande seca naquela região, naquela nação. E olha que coisa interessante, Baal era conhecido como Deus da vida e da fertilidade. Para falar a verdade, era Deus dando um duro golpe nesse Deus pagão, tentando provar para o povo que Baal, infelizmente, não era um verdadeiro Deus, que ele não podia trazer vida, que ele não podia trazer fertilidade. Deus estava mostrando que ele era o Deus mais poderoso que existia. Então o que acontece? Aquela região passa por uma grande seca, e Deus fala para Elias: Elias, faz o seguinte, vai se esconder lá no riacho de Queriate, que ficava ao leste de Jordão. Lá você vai beber água do riacho e eu vou mandar corvos para trazer pão e carne de manhã e de tarde para você. Já pensou, adolescente? Você tendo alguém que traz pão e carne todo dia para você? Eu sei quem é esse alguém. Esse alguém é sua mãe. Eu acho que ela te mima até demais. Mas, brincadeiras à parte, a Bíblia diz que ele foi alimentado ali de uma forma sobrenatural, Deus suprindo as necessidades dele. E a Bíblia diz que a água daquele riacho seca e Deus manda ele até uma cidade chamada Sarepta para ser alimentado por uma viúva. E a Bíblia diz que quando ele chega na porta dessa cidade, a viúva está lá colhendo alguns gravetos e ele pede um pouco de água dessa viúva. A viúva vai embora e quando ela está indo, ele disse bem assim: olha, eu quero que você também traga pão para mim. E a viúva ali, num ato de desespero, ela disse: Senhor, nós não temos nada, nós só temos um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vim aqui preparar a minha última refeição para eu e meu filho depois dela morrer. Mas Elias diz bem assim: olha, traga um pão para mim, traga água, porque Deus vai multiplicar a sua farinha e o seu azeite. E Deus fez exatamente aquilo que ele tinha falado através do profeta Elias. Essa mulher, em ato de obediência, ela oferece pão para Elias, água, e Deus multiplica de uma forma extraordinária. E qual é a primeira lição que nós queremos tirar hoje da vida desse grande profeta? Adolescente, você que está anotando na sua casa, anote essa informação que eu vou passar para você. Deus supre as minhas necessidades. Você pode acompanhar aí na tela. A primeira lição que nós queremos passar é que Deus supre as minhas necessidades. Deus sustentou Elias de diversas formas. Enquanto ele estava escondido de Acabe, Deus o sustentou milagrosamente através de corvos. Depois Deus manda ele para uma cidade chamada Sarepta, e lá ele é sustentado por uma viúva. Certa vez ele fugindo também de Jezabel, a Bíblia diz que ele estava ali no deserto com fome, com sede. Deus faz aparecer no meio daquele deserto pães quentes e água fresca para ele tomar. O que Deus quer que você aprenda? Todo sustento, ele vem de Deus, Novatins. Nos momentos mais difíceis, quando nós não sabemos onde vamos encontrar sustento, nós podemos confiar que Deus não vai nos abandonar, que Ele nos ama. Quando nos dedicamos à vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos, mesmo em situações que aparentemente parecem impossíveis. A vida de Elias talvez seja um pouco diferente da nossa nos dias de hoje, mas nós podemos aprender essa grande lição com o profeta, que Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é um Deus que se importa com as nossas necessidades, é um Deus que vai nos sustentar naquele momento difícil. Eu já passei por muitas dificuldades financeiras na minha vida, a ponto de dizer: Senhor, como é que eu vou conseguir ir para a igreja, Senhor? Eu não tenho nem dinheiro para pegar ônibus.
E sabe de algo interessante? Deus sempre mandava pessoas, né? E eu não falava para essas pessoas que eu estava com dificuldade financeira, não dizia para elas que eu estava desesperado, precisando de ajuda, mas Deus tocava no coração de algumas pessoas, Deus enviava os seus corvos para chegar lá e me dar uma pequena quantidade financeira para que eu pudesse, né, comprar os alimentos, pagar minhas contas, ou até mesmo conseguir o transporte para vir para a igreja. É isso que Deus quer que você aprenda. Deus se importa com você, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você tem passado, Ele conhece as suas necessidades. Às vezes nós ficamos desesperados porque não temos aquilo que nós queremos, nós achamos que nós vamos passar fome, que nós vamos ficar sem roupa, nós achamos que Deus esqueceu de nós, mas algo que Deus quer que você aprenda, que Deus vai suprir as suas necessidades. Como eu falei, eu já passei por situações difíceis, e eu pude me aproximar mais de Deus, entendendo que Ele era um Deus amoroso, que Ele não me deixa só, Ele é um pai que se importa com seus filhos. Semana passada nós falamos que Deus cumpre as suas promessas. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz bem assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas. Nós tínhamos uma adolescente no Nova Teens, que alguns anos atrás, ela estava desesperada, porque ela precisava vir para o Nova Teens, né, para rever os amigos, aprender sobre a mensagem, estar naquele ambiente fantástico, mas ao mesmo tempo ela não tinha dinheiro para vir. E ela decidiu tomar uma decisão de fé. Ela disse bem assim: cara, eu vou para a parada de ônibus e vou ficar aguardando ali. E eu creio que Deus vai me ajudar a chegar até a igreja. Naquele momento ela colocou a camisa, né, do Nova Teens, foi para a parada de ônibus. Quando deu 5 minutos, alguém buzinou próximo dela: olha, eu estou indo lá para a igreja, você não quer vir junto comigo não? Deus estava dando um recado para ela, dizendo bem assim: olha, eu me importo com você, eu te amo, eu sei o que você tem passado. Deus supriu a necessidade de Elias e Deus vai suprir a sua necessidade também. Salmos 34, 10 diz bem assim: os leões podem passar fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Deus se importa com você. Nunca duvide de Deus, nunca perca a esperança nele. Ao invés de duvidar do Senhor, confie nele. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que nós não devemos ficar desesperados quando estamos em falta com alguma coisa. Quando há uma escassez de algo, a Bíblia diz que nós não devemos ficar desesperados. Nós podemos orar a Deus com a certeza que Ele vai responder. 1 Pedro 5, 7 diz bem assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Aí eu faço uma pergunta para você: o que tem te deixado preocupado, ansioso, nervoso, com medo? Talvez essa pandemia, né, levou a sua família a ter uma grande crise financeira, adolescente. Talvez vocês estão ali com o orçamento apertado. É bem possível que o seu pai perdeu o emprego, talvez você ache que vai faltar comida, roupa, ou de repente você está com as notas, né, ruins na escola, ou você está preocupado com alguma amizade. Deixa eu lhe falar uma coisa: momentos bons, momentos ruins você vai passar, mas você vai ter Deus em todos os momentos na sua vida. Você não pode agir como um órfão espiritual, como alguém que não tem pai. O seu pai te ama. Mateus 6,32 diz bem assim: pois os pagãos é que sempre procuram essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo. Não fique desesperado, não fique preocupado. A Bíblia diz que Deus resolveu o nosso maior problema, que era o da salvação. Nós estávamos perdidos e Deus foi capaz de enviar o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Se Deus resolveu o seu maior problema, que era a sua perdição, que era a sua salvação, você estava condenado, você acha que Deus não vai resolver os problemas que você passa no dia a dia? Então aprenda essa lição: Deus supre as suas necessidades. A segunda lição que nós queremos aprender com esse profeta, esse grande profeta, profeta Elias, é que você precisa decidir quem será o seu Deus. Anote aí, você que está anotando, ó, decida quem será o seu Deus. Você pode anotar no seu caderno. A Bíblia diz que nesse período de seca profetizada por Elias, né, a fome castigou essa região. E nesse período, a Bíblia fala que uma mulher chamada Jezabel, ela mandou matar praticamente todos os profetas do Senhor. Mas aí aparece um cara, que era um dos oficiais do rei Acabe, chamado Obadias, que ele conseguiu esconder alguns profetas e proteger esses profetas. E o que acontece? Acabe botava a culpa em Elias por toda essa lástima que essa região vivia, de seca, de improdutividade.
Infelizmente, as pessoas, né, estavam padecendo devido a esse período de chuva que não estava acontecendo. E Elias dizia bem assim: Acabe, o problema é você, Acabe. Infelizmente você desobedeceu a Deus, você levou esse povo à idolatria, é por isso que Deus está castigando essa região. E o que acontece? Elias propõe um desafio, diz bem assim: olha, então vamos saber quem é o verdadeiro Deus mesmo, se é Baal ou se é Deus. Eu queria que você juntasse todos os profetas de Baal, que são 450, e os outros 400 profetas de Azerá. E eu queria que vocês trouxessem até o monte. E nós vamos apresentar 2 sacrifícios. E o Deus que responder com fogo, o Deus que responder de uma forma sobrenatural, esse vai ser conhecido como o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus vai responder com fogo aquele sacrifício. Então ele fez esse desafio. E a Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram ao seu Deus. Desde manhã até meio-dia, desesperados, eles dançavam, eles se cortavam, eles tentavam chamar a atenção do seu Deus, mas infelizmente o Deus dele não respondeu. E Elias ainda começou a zombar, dizendo bem assim: olha, pode ser que Baal esteja dormindo, pode ser que Baal esteja viajando. E então Elias, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, e Deus respondeu imediatamente com fogo, de uma forma sobrenatural, para consumir aquele sacrifício. E toda a nação de Israel não tem dúvida nenhuma de quem é o verdadeiro Deus. Naquele momento que Deus responde ali com fogo, a Bíblia diz que Deus pegou aqueles profetas de Baal, profetas de Azerá, levou eles, né, até uma determinada localidade, e a Bíblia diz que ele matou todos aqueles profetas. Elias, ele profetizou em uma época onde era um momento religioso muito delicado para aquela nação. A nação estava dividida. O rei Acabe com a sua esposa, como eu falei no começo, Jezabel, infelizmente introduziram a idolatria. Acabe chegou a construir até um próprio templo a Baal. E essa passagem está em 1 Reis 16, 32. Neste contexto, né, turbulento de idolatria, paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus, para lembrar os israelitas quem era o verdadeiro Senhor. Então ele propõe esse desafio: Deus versus Baal. Somente um sairia vencedor desse desafio. Aqueles que as pessoas iriam reconhecer e dar a ele toda a honra e toda a glória. Adolescente, mais cedo ou mais tarde na sua vida, você também precisa decidir quem vai ser o seu Deus. Seu coração não pode ficar dividido. Mais cedo ou mais tarde na sua vida, você tem que decidir quem vai ocupar o centro do seu coração. Deus deve ser a sua mais alta prioridade. Por exemplo, você acorda um belo dia de manhã, domingo, você sabe que você tem que vir para o culto Nova Teens e dá aquele cansaço. Você quer assistir um pouco de televisão. Você quer assistir um pouco da sua série ou jogar um videogame. E você sabe que você tem que estar aqui no Nova Teens porque você tem que estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Aprendendo o que Deus quer da sua vida, está enturmado com os amigos. Ou de repente, você acabou de ganhar um videogame com vários jogos, e agora você não medita mais, você não ora mais, já não dá tanta prioridade para o Senhor. Ou de repente, né, você conheceu algumas redes sociais, né, se cadastrou em algumas redes sociais, agora você não tem mais tempo de qualidade com o Senhor. Talvez você não decore mais versículos porque você acha que dá muito trabalho, mas você não se importa de ficar 4 horas na frente de uma televisão. E seu coração está dividido. E deixa eu fazer uma pergunta: quem manda realmente no seu coração? Será que é o verdadeiro Deus? Será que Ele é a sua mais alta prioridade? Você já decidiu entregar a sua vida de todo o coração? Uma coisa é certa: Deus não aceita concorrente, Ele quer o seu coração por completo. É muito fácil, a nossa caminhada cristã, é muito fácil você, adolescente, colocar um substituto barato de Deus na sua vida. Deus, ele quer ter o primeiro lugar, Ele quer ser o número 1 da sua vida, Ele quer ser a sua mais alta prioridade. Muitas das vezes, infelizmente, nós dissemos que amamos Jesus, mas nós trocamos Ele por qualquer coisa, por causa de um namorado, por causa de um jogo, por causa de um esporte. E Deus não quer que isso aconteça. A Bíblia diz que Deus quer ser o dono do seu coração, Ele não aceita ídolos. Êxodo capítulo 20, versículo 3, né, a Bíblia diz bem assim: não terás outros deuses além de mim. 1 Coríntios 10, 14 diz bem assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Qualquer coisa que substitui Deus no seu coração está sendo
um ídolo? Quem é o seu Deus? Quem é que manda na sua vida? Quem ocupa o centro do seu coração? Será que o seu coração está dividido? Mateus 6,24 diz bem assim: ninguém pode servir a dois senhores. Aquilo que controla o seu coração vai controlar a sua vida. Então, adolescente, decida que Deus vai ser sua prioridade. Decida que é Ele que você vai buscar como número 1. Decida que Ele vai ocupar o centro do seu coração. Bom, a terceira lição que nós queremos aprender, né, com Elias é o seguinte: cuidado com o desânimo. A Bíblia fala que, ou não desanime, né? A Bíblia fala que Elias, ele passou pelo momento maravilhoso, onde ele ora e Deus responde com fogo dos céus. Ele mata os profetas de Baal. Mas a mulher de Acabe, chamada Jezabel, fez uma ameaça para ele, dizendo que iria matá-lo no dia seguinte. A Bíblia diz que Elias fugiu, ele foge desesperadamente daquela mulher, vai para uma região do deserto. E a Bíblia diz bem assim, que ele faz uma oração: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Já basta, Senhor, que eu morra. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele se encontra ali, Elias, em um momento de desânimo, em um momento de depressão, onde ele quer desistir da vida. E às vezes acontece isso na nossa caminhada cristã, às vezes a gente desanima. É aquele sentimento, desânimo é aquele sentimento que tira a sua vontade de fazer qualquer coisa, tira seu entusiasmo, a sua força, a sua vida. É como uma vela, se eu pegar uma vela e colocar um copo em cima dela, por falta de oxigênio, aquela vela vai apagar, ela vai abafar. E a mesma coisa acontece com a nossa vida. Às vezes acontece algumas circunstâncias que, infelizmente, nós perdemos o entusiasmo, perdemos a empolgação, nós não temos mais vida, né? Há uma ausência de ânimo, você não brilha mais como brilhava. O desânimo, presta atenção, Novatins, é uma das principais armas usadas pelo diabo. Se o diabo conseguir desanimar você, ele vai acabar com sonhos e planos que Deus tem para a sua vida. Um cristão desanimado, infelizmente, não vai poder ser usado por Deus no seu maior potencial. Um cristão desanimado, às vezes, é uma luta para ele vir para o culto, é uma luta para ele meditar, para ele orar, para ele convidar os seus amigos. A pessoa, infelizmente, desanimada, ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue terminar mais nada, ela leva a vida, né, com a barriga. E muitas das vezes existe motivo para você estar desanimado. Talvez você esteja muito cansado, o cansaço é terrível. É por isso que, em um determinado momento, Deus chega com Elias e diz: Elias, come e dorme, te alimenta e descansa. E a Bíblia diz que aquilo ali recuperou o ânimo dele. Às vezes é pecado, às vezes são problemas familiares que podem te deixar desanimado, luto, você perdeu alguém muito, muito querido para o Covid, infelizmente você entrou num luto, não está conseguindo sair disso. Ou a falta de envolvimento, ou algumas amizades erradas, baixa estima. Uma pessoa desanimada diz bem assim: cara, eu estou só, não sou ninguém, ninguém se importa comigo, não tenho motivo para viver, são tantas dificuldades que você enfrenta, que você já pensou até em acabar com a sua própria vida. Como Elias, que disse bem assim: Senhor, já basta, que eu morra, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais. Deixa eu dar uma dica para você: entregue todas as dificuldades aos pés da cruz. Peça para Deus renovar as suas forças. Chegue para Deus e diz bem assim: Senhor, eu estou cansado, Senhor, estou desanimado. Eu estou quase desistindo, Senhor, eu não tenho força para continuar. E a Bíblia diz que nós devemos descansar em Deus. Pare de se concentrar nos seus problemas, nas suas dificuldades. Comece a olhar para Jesus, peça para Ele te fortalecer. Eu posso dar um conselho muito importante, adolescente. Essa fase difícil que você está enfrentando vai passar. Esses problemas que você está enfrentando vai passar. Salmos 35 diz bem assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia diz que se você está desanimado, você deve se fortalecer no Senhor, você deve buscar o Senhor. Como eu falei, Deus, Ele se importa com você, Ele se importa com as suas dificuldades. Isaías 40:31 diz bem assim: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Peça a Deus para Ele renovar suas forças. Ele vai atender essa oração. Diga para Ele como é que realmente você está. Mas não abandone o ponto, continue na luta, não se dê por vencido. E Elias chega naquele desespero ali, dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu vou desistir. E a Bíblia fala que ele deitou ali próximo a um pé de guiesta,
dormiu, o anjo cutucou ele para ele acordar, e a Bíblia fala que quando ele acordou, ele viu pães sobre a brasa e uma jarra de água. A Bíblia diz que ele comeu, dormiu novamente, o anjo acordou ele de novo e mais uma vez pediu para ele comer. E a Bíblia diz que aquela comida, aqueles pães, aquela água deu força para que ele caminhasse 40 dias no deserto. Aquilo que Elias achava que era o fim dele, Deus disse assim, olha Elias, ainda tem muita caminhada. Eu não sei se você está desanimado. Pastor, não tenho mais nem um pingo de vontade de meditar. Continue meditando assim mesmo. Pastor, não quero mais seguir a Deus porque eu estou decepcionado. Continue seguindo a Deus assim mesmo. Pastor, não consigo orar, pastor. Continue orando assim mesmo. Mesmo que você esteja numa crise, num momento difícil, sabe que um dia você pode sair da situação. Sabe que você pode contar com Deus, que te ama, que se importa contigo. Quando você clama a Ele, Ele te envia ajuda. Salmo 50:15 diz bem assim, e clama-me no dia da tua angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Salmos 46:1 diz bem assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que te ama, que sabe exatamente o que você está passando, e Ele quer que você entenda que esse problema tem solução. O choro pode durar uma noite, Nova Teens, mas a alegria vem pela manhã. Bom, a história de Elias é uma história muito longa, tem muitas informações. E eu queria finalizar com esse último ponto. A Bíblia diz que Elias estava em um determinado momento da sua vida, caminhando e conversando com seu sucessor, chamado Eliseu. E no meio do caminho, a Bíblia diz que aparece uma carruagem de fogo, com os cavalos de fogo, e leva Elias diretamente para o céu. Só existe 2 personagens da Bíblia que não conheceram a morte. Um deles foi Elias, e o outro personagem foi que viveu muitos séculos antes de Elias, chamado Enoque. Somente essas 2 pessoas tiveram o privilégio de não conhecer a morte. E a Bíblia conta essa história bem interessante, que Elias foi com uma carruagem de fogo até os céus. A carruagem de fogo foi o instrumento que fez com que Elias chegasse até o céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ir para o céu? Você sabe o que você deve fazer para ir para o céu? Elias foi numa carruagem de fogo, mas a Bíblia diz que hoje só existe um caminho que pode te levar ao céu. É Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo é o único caminho pelo qual você pode chegar até o céu. Esse lugar maravilhoso, onde a Bíblia fala que não há sofrimento, não há dor, não há choro. Esse lugar espetacular, onde a Bíblia diz que Deus preparou para aqueles que o amam. João 14:6, Jesus disse bem assim certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2:5 diz bem assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente um pode te levar ao céu. Somente um pode te levar a esse lugar incrível. Jesus é o caminho para o céu. Anote essa última lição aí, ó. Jesus é o caminho para o céu. Agora você só pode ir para o céu se você realmente aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador. Se eu te perguntasse bem assim, adolescente, você tem certeza que quando você morrer você vai para o céu? Talvez você diga bem assim, cara, eu não sei. Eu acho que eu vou. Bom, o seu destino eterno é muito importante para você não ter a resposta para essas perguntas. Lembre-se que você vai ver em um de 2 lugares, no céu ou no inferno. É tolice a gente não estar preparado para algo que é inevitável, para algo que vai acontecer. As estatísticas apontam, adolescente, 100% das pessoas que nascem, 100% morrem. A Bíblia diz que um dia nós vamos morrer. Não é garantia de que você vai viver mais 1 minuto aqui, mais 1 hora, mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Né? Então você não pode adiar essa escolha. A Bíblia fala que a única coisa que pode te garantir chegar ao céu é através de Jesus Cristo. É você ter um relacionamento com Deus, é você conhecendo esse Deus pessoalmente. É você chegar diante de Deus e dizer bem assim, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu sei que eu sou um falho, eu sei que eu sou um pecador. Eu te desobedeci, Senhor. Mas eu sei também que o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em meu lugar. A Bíblia fala que quando você entende essas 2 coisas, que você entende que é um pecador, que está separado de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para morrer pelos seus pecados, e quando você faz essa oração aceitando Ele como teu único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você vai para o céu, você tem garantia de um lugar espetacular.
1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz bem assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está com o seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu não poderia ser mais claro do que esse versículo aí. Você só tem vida se você tem Jesus. Você não pode ir para o céu por causa do seu líder, por causa da fé do seu pai, por causa do pastor Júnior, porque você está no Nova Teams, porque você lê a Bíblia, não. Você só pode ir para o céu se você fez uma decisão de aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador. Você decide onde você vai passar a sua eternidade. E a cruz é a resposta para isso. A cruz é a resposta para a nossa separação de Deus, para a solução por nossos pecados, para a vida eterna. Nós vivemos tempos incertos, onde muitas pessoas morreram, perderam a sua vida, e não importa o que você fez, onde você está agora, qual o pecado que você cometeu, Deus ele pode te dar um perdão, ele pode transformar a sua vida, ele pode te dar a vida eterna. Se você quer ir para o céu, adolescente, eu quero te encorajar a fazer essa oração que eu vou fazer aqui. De todo o seu coração. Você vai orar com essas palavras que eu vou dizer aqui, e eu tenho certeza que se você orar de todo o seu coração, você vai para o céu. Querido Deus, eu sei que quando eu morrer, eu vou dar conta da minha vida diretamente para você. Eu sei que eu te ignorei. Confesso os meus pecados contra o Senhor. Confesso por não viver de acordo com o teu plano. Mas eu quero que isso mude. Eu quero me afastar dos meus pecados e ir em tua direção. Obrigado por enviar Jesus para morrer por tudo que eu fiz de errado, por não precisar pagar o preço. Eu sei que não mereço o seu perdão. Eu sei que somente a sua graça pode me salvar. Jesus, obrigado por me amar tanto que você assumiu toda a minha culpa. Você pagou o preço para que eu pudesse chegar no céu. Me salve dos meus pecados, dos meus hábitos. Eu acredito em você, Jesus. Eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, pode ter certeza que você vai para o céu. Que Deus abençoe a sua vida, Nova Teams. Que você continue sendo um grande instrumento usado pelo Senhor. Não esqueça, existe um Deus que te ama, que se importa com você e que tem um plano maravilhoso para você. Deus abençoe. E você que está nos assistindo online, não perca a oportunidade de nos visitar no presencial. Domingo, 8 da manhã, 10h30 da manhã e às 17 horas. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Tchau.